paz do Senhor Jesus para os irmãos em Cristo, e os amigos, os ouvintes da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Boa noite de salvação para todos. Aqui é o pastor Marco, pela misericórdia de Cristo. Eu peço a todos os meus irmãos em Cristo e aconselho a todos os pastores, aconselho a todos aqueles que se diz evangélico, cristão, que se diz salvos em Cristo, que obedeça a quarentena que o governo determinou, que não chega nem a ser uma quarentena, chega a ser uma dezena, algumas dezenas de dias, porque a quarentena é 40 dias. Porque eu quero dizer a vocês todos que o Brasil vai ser dizimado, vai morrer muita gente. Deus, eu já venho pregando há muito tempo e alertando, e muitos não deram ouvido. E eu quero avisar, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor Jesus, chegou dias de você realmente buscar Jesus e viver essa quarentena. E eu creio que essa quarentena não vai só durar 10 dias, vai durar muito mais. Porque Deus vem mostrando na sua santa palavra há muito tempo, e eu venho alertando aos irmãos. Há muitos que se desviaram da igreja, eu aconselho se arrepender e voltar para o caminho. Muitos foram se refugiar em igrejas que mentiram para eles, dizendo que eles estão salvos, se refugiando, se rebeliando, se refugiando. Volte e se arrependa. Porque eu quero deixar uma palavra de Deus aqui. Deus me mostrou há muito tempo as dificuldades que vêm. Deus me mostrou coisas terríveis nessa terra. Tempos de grande juízo, tempos da taça, prenúncio já para as trombetas. Então, é hora de se arrepender, é hora de levantar as mãos ao céu, é hora de trocar as risadas, as alegrias em choro e lamentação. Muitas pessoas em rede social, caluniando, defamando, mentindo. Eu aconselho que se arrependa para não perecer. Porque nada acontece na terra ou em qualquer canto no céu, se não for na permissiva de Deus e dentro do decreto de Deus. Esse vírus não começa na China por acaso, não está dizimando muita gente na Itália por acaso. E Israel, a cidade santa do Senhor, a cidade onde nasceu o verdadeiro santo Jesus, até agora não morreu ninguém. Interessante isso, para aqueles que têm olho e não vê, boca e não fala, que não adianta você ver e não ver, ouvir e não ouvir, entender e não entender. Se tornará um cego. Olhe para Israel, para Oliveira, até agora não morreu um. Olhe para Roma, quantos já morreram. Não adianta você rezar, clamar os mortos, porque vocês mesmos têm um ditado, que quanto mais reza, mais assombração aparece. Não adianta vocês clamar as criaturas, é hora de clamar ao Criador, ao Pai, em nome de Jesus. Eu dou esse conselho de pastor, de amigo, para aquele que não é evangélico. É hora de você clamar ao Criador, em nome do Filho dele, Jesus, do único Filho dele, do verdadeiro Filho e unigênito. Porque eu não estou aqui para mentir, porque quem mente é filho do diabo e vai perecer. Todos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo através do verdadeiro Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não nasceu como eu e você nasceu. Não nasceu do amor eros, do amor sexual. Ele nasceu do amor de Deus. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Nossa Senhora, que está morta em sono profundo, que um dia eu vou ver ela, do qual eu respeito a mais do que muita gente nesse mundo que diz que respeita ela e usa do nome em mangação, porque muitos botaram o nome em trem, Maria Fumaça, em Fro, Maria não sei o que assanhada, em tantas mangação contra a mãe da natureza humana de Jesus.
e contra o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos manga, a abreviação de José, Zé Pilintra, tanto que eu não vou nem falar aqui. Zombaria 24 horas. Vocês que zombam muito de Deus, que foram para a festa da carne brincar com Deus, mangar de Deus, que gostaram, adoraram os filmes que profanam o nome de Deus, o Filho de Deus, que fizeram do Filho de Deus como uma coisa afeminada, eu aconselho que você se arrependa. Não adianta você ir dançar capoeira em igreja, não tem tempo mais, futebol de igreja, não adianta. É se arrepender e nascer de novo. Porque esse vírus vai dizimar muita gente, vai matar muita gente. Não tenha medo do vírus, daquele que pode matar a sua carne. Mas tenha medo, tenha temor, tenha respeito àquele que pode matar a sua carne e jogar a sua carne, o seu corpo e sua alma no inferno. Tenha temor a ele. Se arrependa, aceite ele. Confesse ele como seu único e suficiente salvador da sua vida. Você que gosta de caluniar pastor, igreja, como eu já fui muito aqui perseguido, caluniado, defamado, de todo tipo de jeito nesse lugar. Eu te perdoo. Mas isso não é suficiente eu te perdoar. Não é suficiente eu te perdoar sacerdote que caluniou, defamou, que mentiu. Não adianta eu dizer, você está perdoado. Não sou eu que perdoo o pecado. Não adianta eu dizer para você, aleluia, seja pequeno ou grande, seja escravo ou livre, dizer, você está perdoado por tudo que você fez contra esse ministério, contra a minha pessoa, contra a pessoa de Cristo. Ou você, Brasil, que pecou contra a Jesus, que zombou do filho dele, que acha que Jesus é um cabeludinho e não lê a Bíblia para vê-lo como ele é. Se arrependa dos seus pecados. Não adianta você que me fez o mal, eu dizer, está perdoado. Você está perdoado. Por mim você está perdoado. Mas por Deus. Porque quem perdoa é Deus. E Deus, como é que ele perdoa? Quando o homem aceita Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E perde perdão dos seus pecados. Aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Você que lê a Bíblia e mistura e tropeça na palavra, tenha temor agora. Tenha temor. Porque Deus, nessa escritura sagrada, porque escritura é documento de terra, escritura é documento de casa, e aqui diz quem é casa de Deus, quem é terra de Deus. Você diz que eu sou duro na palavra, mas não é eu, é o Jesus dessa palavra, que ele não é molinho, ele é justo. Ele é amor, ele é justiça e também ele é misericórdia, ele é trino. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, chegou o tempo de você levantar as mãos para o céu, chorar e lamentar por você e por sua família e por todos. Você, pastor, que brinca com Jesus. Você, pastor, que quando chega o desviado na sua igreja, você diz, Jesus estava lhe esperando. Se arrependa dos seus pecados agora. Se arrependa dos seus pecados. Você, pastor, que está doutrinando as pessoas para o erro, que está se preocupado com dízimo, com a oferta, se arrependa dos seus pecados. Se lembre de muitos que morreram agarrados no altar e não foram salvos. Porque o problema não é como começa, é como termina. Eu quero falar de uma quarentena que o próprio Filho de Deus, ele viveu. E não se desviou-se. Você, pastor, que está quebrando a lei, que está refringindo a lei é boa e é santa. A lei só tem 3 letras. A lei veio de Deus. E a lei que o governo está dizendo aí, que não é para haver culto, essa lei é boa. A lei que ele está dizendo que não é para haver aglomeração, essa lei é boa. E ela está aqui na Bíblia também. O povo de Deus, quando Deus mandou as pragas do Egito, a última praga
que era para dizimar, que era para matar os primogênitos, que está aqui em Êxodo. Já li tanta palavra para esse povoado, para as autoridades, para todos, para os sacerdotes, para todos. Está aqui nessa santa palavra. Nessas escrituras, que é documento de casa e de terra, que diz quem é casa e quem é terra. E também nessas escrituras tem um testamento, o novo, ou melhor, tem dois, o velho e o novo. O velho por Cristo foi cumprido e abolido. E muitos estão imitando o velho. Se bota suas vestes de sacerdote, se bota suas mitras, acende os seus candelabros, imita, mangando, trazendo o judaísmo de volta, se arrependa dos seus pecados. Porque Deus, ele está irado. Não vai pensar que um vírus tem um poder maior do que Deus. Tudo está no poder e na permissiva de Deus. Você tem o direito de sair, aleluia, agora, de não escutar, aleluia, de procurar um pastor mais light, entendeu? Ou de escutar essa palavra. O povo de Deus, quando estava no Egito, quando veio a última praga para matar todos os primogênitos, o que foi que Deus ordenou a Moisés? Quarentena. Que ficasse todos dentro de casa. Que matasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse na forra da porta, no lado em cima e do outro lado. Não podia passar embaixo, porque o sangue de Jesus não pode ser pisado. Como muitas igrejas e muitas pessoas que dizem evangélico ou cristão pisa. Vai pertúprio do sangue de Jesus. Manga do sangue de Jesus. O que mais hoje as pessoas fazem é usar o nome de Deus em vão. Não vou receber elogio dessa pregação, não vou receber like, não quero like como muitos dizem. Não quero receber nada disso. Eu quero só que você preste atenção e um dia você vai saber o que eu estou falando. Lá no Egito, o povo de Deus ficou dentro de casa, comendo ervas amargas, pão sem fermento e cordeiro assado, um cordeiro sem mácula. Não precisamos comer ervas amargas, porque Jesus já levou nossas amarguras. Não precisamos comer cordeiro assado, porque Jesus já foi assado pelas nossas aflições, do chicote, das bofetadas, da humilhação. Precisamos comer pão sem fermento, porque a gente já tem um pão vivo sem fermento aqui. Não precisamos fazer esse ritual da velha Páscoa, porque a velha Páscoa foi por Cristo cumprida e abolida, e agora tem a Santa Ceia. Aquele povo estava dentro de casa, enquanto o anjo da morte, o anjo do Senhor, passava matando e ferindo todos os primogênitos da corte de Faraó, dos escravos, dos livres, matou todos os primogênitos. E se o crente saísse de dentro da sua casa, se o crente fosse por meio do ímpio, morreria também. Aquelas 10 pragas foi para envergonhar 10 ídolos que Faraó adorava. 10 ídolos. O primeiro ídolo que ele adorava, que ele dizia que o rio Nilo, quando inundava os deltas lá do Egito, ele dizia que era um deus, que era um ídolo. Como muitos dizem, que é A, B, C, que faz chover e que faz isso. E ali Deus envergonhou. Faltou água potável, só tinha sangue no rio e nas fontes dos ímpios. Mas no arraial de Faraó, do povo de Deus, perdão, no arraial do povo justo, a água potável estava lá, eles tiravam. Vê as pragas envergonhando o Deus do Nilo. O Deus quer dizer que era do Nilo. Houve praga de mosca, que você não entende. Quando você vê uma coisa imunda no chão, que você diz Eca, você está adorando a deusa Eca. Uma deusa do Egito, que ele dizia que controlava as pragas, as imundícias. Controlava as moscas, os insetos, que foi criado por Deus. E que muitos se afobam quando eu pergunto, quem tem mais poder? Uma mosca ou uma imagem de escultura? É claro que é uma mosca que posa em cima delas. E até defecas em cima dela. Porque a mosca foi feita por Deus. Mas ele dizia que controlava os insetos, era a deusa Eca.
que muitos no Brasil ainda dá elogio a essa deusa Eca. Quando vê uma nojeira, diz Eca, em homenagem a ela. Quando teve a escuridão lá, eles adoravam o sol como um deus. E todas aquelas pragas, saraiva de pedras, de gelo, pedras que dizimoa toda plantação, é porque ele retribuía a um deus, a um ídolo. Se arrependa dos vossos ídolos, porque o meu ídolo é Jesus, e o seu deveria ser ele também, se é que é. E eu não estou falando um Jesus qualquer, o Jesus que veio do céu, o Jesus que não tem princípio nem fim, o Jesus que ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nossa Senhora foi usada por Deus e ela disse, quando o anjo apareceu para ela, o anjo disse, tu vai ter um filho. E ela disse, eu não tenho intimidade com homem, com varão, como é que eu posso ter? E ele disse, não é assim. O Espírito de Deus vai vir sobre ti e vai gerar a casa, a habitação da divindade, da segunda divindade. O Filho de Deus que desceu do céu. Emanuel é o nome dele, quer dizer, Deus dentro do homem. Ele disse, o mundo está destruído, Pai. O pecado destruiu tudo. Eu preciso de um corpo, eu preciso de uma casa, eu preciso de um corpo. Eu preciso descer lá. E o Espírito Santo veio, gerou um corpo no ventre de Nossa Senhora. Que um dia eu vou ver ela. E você verá se você aceitar Jesus verdadeiramente. E retribuir todo o poder e toda a glória a Jesus. E o Espírito Santo gerou um corpo para Jesus. Por isso que ele é santo, santo, santo. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi gerado por homem. Ele não veio nem da vontade nem da carne, nem do sangue, nem do homem, nem da mulher. Eu vim, você veio da vontade do homem e da mulher. Da vontade da carne e do sangue, que é sexo. Da vontade do homem e da mulher. Mas ele veio da vontade de Deus. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Está aqui em João. Nas cartas de João também diz, aquele que era desde o princípio, nós vimos tocando nele. Aquele que não tiver comunhão com ele, não tem com o Pai, nem com o Espírito. Mas aquele que tiver comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, terá comunhão conosco. E aquele que não tem comunhão conosco. Porque a unidade é essa. A unidade de Efésios 4 é essa. É um só Deus, um só batismo. Um só Pai que é sobre todos os pais. A unidade é essa. A unidade não é se unir no pecado, uma falsa paz. Porque agora a gente está vivendo o cavaleiro branco, de Apocalipse 6 já está aí, a falsa paz. A paz de quem? Eu não quero a paz do mundo, eu quero a paz de Cristo. E aquele que não vem com a sã doutrina não é digno de a gente saudar com a paz. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Escritura diz. Porque se você saudar, você faz de Cristo igual a eles. Quer ter paz? Aceite Jesus. Viva o que ele prega, o que ele diz. Pastor, por que as igrejas não se unem? As igrejas de Cristo não se unem. As igrejas não se unem. Jesus não veio para unir as igrejas, ele veio para unir a igreja. A igreja é toda aquela que anda segundo a palavra. Não importa o nome, mas aquela que tem a mesma doutrina, o mesmo pensar, o mesmo parecer de Cristo, não dele. Não é unir como o mundo quer. Essa união que o mundo quer é a união ecumênica, a união do anticristo, que já está aí para se manifestar. Eu quero dizer que lá no Egito, o povo de Deus estava unido. Eles estavam tudo dentro das suas casas. Ele não precisava ir para a sinagoga, não precisava ir para a igreja. Eles estavam dentro das casas porque eles são a igreja. Era momento de quarentena. Era momento de divisão. Era momento de separação. É momento de mostrar. Deus fere a terra. Deus fere a terra.
E quem é a terra? Somos nós. Nós somos terra. Do jeito que a terra foi criada, foi formada, a gente foi formado. No princípio a terra era sem forma e sem vida. E nós fomos gerados, e a terra foi gerada dentro d'água. E nós fomos gerados dentro d'água. Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, terrena, porque nós não temos outra mãe, temos um pai celestial. E um pai terreno, que teve uma relação com a nossa mãe. Uma relação de amoeros. Ali dentro daquele útero, a gente não tinha dedo, não tinha braço, não tinha perna. Assim mesmo a terra não tinha ilha quando estava sendo formada dentro da água. Num mar profundo. E ali o que acontece? Muitos perguntam, por que tira tanta areia daquele morro de Junqueiro? Aqui tão perto. 25 anos eu estou aqui tirando areia e nunca se acaba. De onde veio aquela areia? Era mar. Para haver areia tem que haver água. Os cientistas mostram isso. E foi criando. Nós dentro daquela água, dentro do ventre da nossa mãe terrena. Porque nós não temos mãe, a não ser terrena. Mas temos um pai no céu. Porque Nossa Senhora é mãe da natureza humana de Jesus. Ela não é mãe de Deus, como o anticristo diz. Porque se ela for mãe de Deus, ela é maior do que Deus. Porque o filho tem que respeitar a mãe. Mas Jesus muitas vezes disse, o que é que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. E ela respeitava, ela chamava ele de Senhor, porque ela sabia que ele era o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele desceu do céu e se fez carne. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem no meio de nós. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, estava na terra. E muitos mataram ele, bofetaram ele e trocaram ele pelo ladrão. E quantos trocam o justo pelo ladrão? E quantos, Brasil, vocês trocam o justo pelo ladrão? E quantos vocês trocam o justo pelo ímpio? Trocam o crente justo, o pastor justo, o servo justo pelo ímpio. Mas está chegando a hora. As taças estão começando a ser derramadas. Mas o pior do que a taça é as trombetas. Os piores do que os selos é as trombetas. Os selos vai dizimar a quarta parte da terra. As taças vai abrasar tudo, mas as trombetas, o selo vai dizimar a quarta parte da humanidade da terra. Apocalipse 6 diz, Apocalipse 6, o cavaleiro branco, a falsa paz, o cavaleiro vermelho, a guerra, o cavaleiro preto, que vem na sua mão com a balança, que um salário, um dinário compra 1 quilo de cevada, e um dinário compra 3 quilos, um dinário compra 1 quilo de trigo, e um dinário compra 3 quilos de cevada. Porque no povo judeu, os mais pobres se alimentavam com cevada, os mais ricos se alimentavam com trigo. E vai chegar o dia que um salário você só vai comprar, com um salário, você vai comprar 1 quilo de trigo. Ou 3 quilos de cevada. Está chegando o dia. As bolsas de valores estão assim, o dólar está virando, os câmbios estão aí, o mundo está parado. Satanás profetizou na boca de um homem sem Deus, que vivia na maconha, Raul Seixas, dizendo que a terra ia parar um dia. O diabo sabe que a terra ia parar. Parou. Está parada, o mundo está parado. As pessoas estão paradas. Está parado. E você não sabe nem o que está acontecendo. Nem o que vai acontecer. Vai haver trégua? Vai parar? Vai. Vai parar essa crise? Vai. Mas depois volta, mais forte ainda. É como a dores de uma mulher que quanto mais vai chegando a parte de ter o filho, na parte de ter o parto, que vai aumentando. São as crises. A balança do cavaleiro preto tá aí, ó. E vai trazer fome. E vai trazer... Mas o cavaleiro amarelo vai trazer peste. O nome dele é morte. Está aqui Apocalipse 6, leia na sua casa. O cavaleiro amarelo vai trazer morte. E está trazendo muita morte. Está trazendo muita morte. Você acha que tem pouquinho infectado no Brasil? Fique nessa ilusão.
que tem pouquinho infectado no Brasil. Fique nessa ilusão. Tem muitos infectados no Brasil. E esse vírus não é o vírus, o ebola, o vírus do pobre, o vírus da imundícia, não. O vírus que está no meio da imundícia. Esse vírus, que é chamado corona, era para ser chamado carona. Coronavírus. O carona do rico. Esse vírus passou pelas alfândegas, pelas fronteiras, andou de avião executivo, andou de Boeing, andou de iate, andou de transatlântico. Esse vírus está entrando, não é de pé não. E esse vírus, quando chegar na classe mais pobre, se os ricos estão sendo dizimados, um dos diretores do Santo André, lá na Europa, morreu com o vírus. Não resolveu. O dinheiro dele não foi suficiente. O seu dinheiro também não é suficiente. Suficiente é Cristo. Os médicos não foi suficiente, suficiente é Cristo. O povo de Deus ficou dentro de casa. À meia-noite, que muitos dizem que é a hora do diabo, que o diabo nem relógio tem, à meia-noite, o anjo passou. E aquele que estava selado pelo sangue de Cristo, selado, aquele que se arrependeu dos seus pecados e foi justificado, não pereceu. Mas aquele que não estava justificado, morreu. Porque eu nunca vi nessa Bíblia Deus dizer que matou o justo. Ele só mata o ímpio. E você pode dizer, tem muitas crianças morrendo, pastor. Essas crianças, elas não vivem no pecado. E Deus, ele sabe quando o tempo de colher. Deus sabe a predestinação de cada um. Deus sabe, Deus é presciente, sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Deus está no controle de tudo. E muitas crianças vão ser colhidas, porque Deus sabe o que é que vai ser lá na frente. O que é que o pai vai doutrinar, o que é que o mundo vai doutrinar. Se você tem um sítio e tem muitas frutas e você é dono, você sabe qual é a hora de colher antes de se perder. Então não venha ensinar a Deus, não venha doutrinar a Deus, não venha com filosofia e com teoria. Deus é a toda a sabedoria é dele. A honra e a glória é dele, o poder é dele. Muitos dá poder ao álcool, lave, não estou contra isso não, dá poder às mãos. Não lave só a mão não. Lave as mãos com álcool, mas também tome banho. Tome banho. Lave o rosto. Lave o corpo todo. Mas não adianta também você se purificar só por fora e o seu coração ser podre como um cadáver, como um sepulcro caiado. O vírus lhe pega do mesmo jeito. Lave o coração. E também purifique o seu corpo. Tome banho. Não adianta você passar o dia todinho com a máscara. Com a aleluia. Não adianta você passar com aquele filtro. O dia todinho. E não tomar banho. Não só o seu corpo, mas também o seu coração. A sua mente. Nós somos triquitômios, espírito, alma e corpo. E Deus manda a gente se purificar o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. E aquele povo lá no Egito, o povo de Deus estava se purificando dentro de casa. Seu corpo, a sua alma e seu espírito. E quando o anjo da morte veio à meia-noite, matou todos os primogênitos. E Faraó mandou chamar a Moisés, a um justo, e a Arão. E disse, tira teu povo. Leva o que tu queres. E o povo de Deus vai sair deste mundo, vai ser arrebatado. O povo de Deus está esperando a trombeta tocar. Mas eu digo a você que é evangélico, que tem o seu pastor. A trombeta. O povo vai ser arrebatado na sétima trombeta. Ainda vai passar por muitas flagelas, por muitas coisas. Se prepare, crente. Que a trombeta vai tocar na sétima. Mas se você vê o que é que vai acontecer na primeira, na segunda, na terceira, até a sétima.
A primeira trombeta vai dizimar a terça parte das florestas, das plantações do mundo todo. A segunda trombeta vai destruir, sabe o quê? A terça parte das águas. Então, agora mesmo tem um terremoto. No meio do vírus teve terremoto lá. Tá aí tudo, a terra tremendo. Tá aí os vírus, tá aí os maremotos que teve. Teve aí a tempestade em Moçambique, matou 500 pessoas. Esse vírus vai matar mais gente do que uma guerra, do que a Terceira Guerra Mundial. Do que a Segunda Guerra Mundial. A terceira está para vir. A Guerra de Megiddo, a Guerra de Armagedon. Depois do toque da trombeta. Da sétima. As nações estão se preparando. Estão fazendo as bombas atômicas. Cada casa estão se preparando. Deus mandou um terremoto agora. Não sei se você está sabendo agora. Na Coreia. Então escute. Aquele povo se salvou. Porque estava na sua quarentena que Deus mandou. E Jesus, ele praticou a quarentena. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4 de São Lucas, versículo 1, depois que Jesus foi batizado nas águas, por João Batista, aquele que dizia, raça de víbora, se arrependa, que o reino do céu está vindouro. Aquele que gritava, raça de víbora, quer dizer, aqueles que é vindo de Adão, que foi enganado pela serpente, que acha que é filho de Deus, mas que é nascido não da doutrina do Senhor, da água do Espírito, mas da doutrina de Satanás lá no Éden. Porque o homem que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido de novo é Espírito, o Espírito da vida. Veja a quarentena de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito de letra maiúscula, do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo, foi levado a um deserto. A um deserto, ele foi conduzido pelo próprio Deus, pela própria terceira pessoa de Deus, pelo Espírito, a um deserto. E nós estamos sendo conduzidos agora. O deserto é a nossa casa. Que se Deus deixar esse vírus demorar, vai faltar comida na tua casa, na minha casa. E o crente que conhece a Bíblia está preparado. E o crente que conhece a Bíblia está pronto para padecer, para sofrer. 40 dias e 40 noites. Diz aqui, ó, a quarentena de Jesus. 40. Não é 10 dias, não. 5. E 40 dias foi testado pelo diabo. Muitos vão ser testados pelo diabo. Se começar a faltar alimento na casa, vai ser testado. Se não puder sair de casa para canto nenhum, vai ser testado. Se tiver no deserto, a minha filha mora nos Estados Unidos, não pode sair de casa, tem dinheiro, mas não pode comprar nada. E os mercados estão sem nada. O dinheiro perdeu o valor. 40 dias e foi testado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Se transforma em pão. Ele disse uma palavra, o diabo disse, uma pequena verdade para ocultar uma grande verdade. A mentira do diabo é essa. Ele diz uma pequena verdade para ocultar
uma grande verdade. Os seres humanos estão mentindo mais do que o diabo, muitos deles. Ultrapassaram o maligno. Como no tempo de Isaías, Deus disse que o Israel ultrapassou o maligno. Os seres humanos mentem. O diabo, ele usa outra estratégia. Ele diz uma pequena verdade para esconder uma grande verdade. Ele disse uma verdade, tu és filho de Deus, tu tem o poder de transformar essa pedra em pão. Mas Jesus disse uma grande verdade, uma maior verdade para ele. E disse o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus tinha esse poder, e ele sabia. E Jesus lhe disse, respondeu, e dizendo, está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está escrita aqui. Então você, crente, você evangélico, você, ou você que não é, que chegou a hora de se arrepender. Ou se a hora ainda não é essa, espere mais um pouco. Se você acha que a hora não é essa, espere mais um pouco. Se você pode pagar para ver, se você pode aguentar mais. Se você pode lutar mais contra Deus. Se você pode continuar zombando de Deus. Se você pode ainda dizer, nasci nessa lei, na lei, essa lei, morrerei. A lei só tem 3 letras, a lei foi feita por Deus. E a lei não foi feita por santo, não foi feita por justo, foi feita para bandido e assassino. Porque a lei, ela mostra, ela julga, ela mostra o defeito, o pecado. Mas aquele que se arrepende, ele é isento dela. A lei não teve poder sobre Jesus. Tentaram julgar ele, não conseguiram. Porque não podia julgar. Herodes não pôde julgar. Pilatos não pôde julgar. Caifás não pôde julgar. Julgar não é condenar. Como muitos nessa comunidade dizem. Como muitos nesse povoado, nessa cidade dizem. Julgar é mostrar o defeito. Julgar é mostrar o defeito. Julgar é mostrar o pecado. Condenar é dizer não presta mais. Jesus não condena. A igreja pentecostal, Jesus reina para sempre, que muitos não conseguem dizer o nome, Jesus reina para sempre, ela não condena, ela julga. Julgar é mostrar o defeito. O defeito que veio de Adão, o defeito que veio da serpente, para poder ser consertado. Ninguém vai fazer uma viagem longa e leva o carro para revisão, e quando o mecânico julga qual é o defeito, e diz qual é a peça, não tem peça quebrada. Não, amarre de arame aí, faça uma gambiarra. Muitos pastores estão fazendo gambiarra com os crentes. Não, Jesus entende. Não, Jesus vai dar um jeitinho. Não, Jesus não vai julgar o teu e nem vai te condenar. Não, quem condena a nós mesmos é o nosso pecado, é o nosso erro. Mas a palavra julga. A palavra diz, se arrepender de vosso pecado, se arrepender. Quando a palavra diz que o salário do pecado é a morte, está julgando o pecador. Se a palavra diz que quem rouba, quem mata, quem se prostitui, quem adultera, quem mente é filho de Deus, está julgando aquele que faz isso. Se a palavra diz que quem comete idolatria, quem diz que Deus tem mãe, porque a Bíblia diz que o anticristo é quem diz isso, que a carne se fez Deus, mas o Espírito Santo diz que Deus se fez carne, Deus se fez homem. Jesus, ele veio do céu, ele é Deus. No princípio, a palavra, o verbo, o logos, como você quer dizer, Jesus, que é a mesma coisa, a palavra é Jesus, o logos, o verbo é Jesus. No princípio estava lá a palavra é Jesus. No princípio estava Jesus. Jesus estava com Deus e era Deus. E ele desceu do céu, ele é Espírito, desceu do céu e se fez carne. Como foi que ele se fez carne? Sendo gerado o corpo dele no ventre de uma jovem virgem, Nossa Senhora, que não tem nada a ver com tantas senhoras, que estava desposada de José, que muitos não diz Nosso Senhor, né, com ele, que deveria dizer também que era Senhor, que ele morreu em santidade, que ele é o pai da natureza humana de Jesus, que ele é o pai da natureza humana de Jesus, que ele é descendente de Davi, ele era príncipe, era para estar no poder, mas no poder quem estava era Herodes, quem botou Herodes foi a política, a politicagem.
Mas você não gosta de ouvir eu falar isso, porque é a verdade. E José estava desposado de Maria e Nossa Senhora. E o filho que foi gerado no ventre não teve intervenção nem de José nem Maria. Não teve sexo, não teve vontade deles dois. Ele se perturbou quando soube que ela estava grávida. Mas foi intervenção humana que precisava ser gerado o corpo que ia ser sacrificado por nós, a natureza humana que foi sacrificada por nós e não pereceu, que foi tentado no deserto, que teve fome, que teve sede, que passou uma quarentena no deserto. Será que o Brasil está preparado para uma quarentena de verdade? Será que você, político, você autoridade, você pastor, você sacerdote, aleluia, ou sei lá o que for. Porque o último sacerdote foi Zacarias. Mas você diz que é sacerdote, diz que a Bíblia é mentirosa. E todo aquele que aceita Jesus passa a ser sacerdócio real. E o sumo sacerdote é Jesus. Então esse tipo de sacerdotado que você crê aí, sumiu, não existe. Foi cumprido. Mas se você não crê nisso, não importa. O problema é teu. Paga as consequências da lei de Deus. Deus criou 3 leis. A lei dos mandamentos, a lei dos magistrados e a lei da física. Olha, tudo é atraído para o centro da terra. Dando se tira, não se bota, tendo a se acabar. Nada se cria, tudo se transforma. Quebra essa lei, mas tu quebra essas daqui. Nos teus pecados. Muitos quebram as leis dos magistrados. Quarentena. Cumpra a quarentena. Se a quarentena é de 10 dias, cumpra. Se for de 40 dias, cumpra. Porque está aqui. Jesus cumpriu. Jesus não precisou ir para a sinagoga. Jesus não precisou ir para o templo. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E foi tentado pelo diabo. Teve fome, teve sede. Será que você, pastor, será que você, crente, será que você, autoridade, governo, você está preparado para passar 40 dias e 40 noites? Talvez você esteja. Você tem comida. Você tem água. Você tem poço artesiano. Você tem tudo. Talvez, pastor, você é rico. Você que anda de carro importado. Você que tem uma membresia de 5.000 almas. A maior parte desviada de igrejas. Que quando chega lá você diz, Deus estava te esperando. Você tem. Mas Deus quer ver o teu amor pela obra. Cadê o teu amor pela obra? Está se cumprindo a quarentena? Eu estou cumprindo a quarentena. Você está cumprindo a quarentena? Nem cultos nas casas eu estou fazendo. Nem cultos nas casas eu estou fazendo. Porque todos nós já cultuamos a Deus. Nessa hora, nós como igreja, nós como templo do Senhor, se é que tu crê. Para quem é templo do Senhor, está cheio do Espírito. Porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Nós estamos sendo levados ao deserto pelo Espírito. Vamos sofrer tentações, mas o Espírito está em nós para vencer, para dizer ao diabo que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, pastor capoeirista? Pastor futebolista? Vamos ver se a tua cruz, aquela bugiganga, não se agarre com a cruz, com bugiganga, feita por bêbados, feita por homens tolos. Se agarre com Jesus, é hora de você se agarrar com Jesus, não com a cruz, porque a cruz é maldita. É maldita quem é pendurado nele e quem carrega ela. A cruz que você tem que carregar é a renegação ao pecado, ao mundo.
Renegue a prostituição, renegue o adultério, renegue a idolatria, renegue, nasça de novo. Mortifique a sua vida como Cristo. Eu vou carregar uma cruzinha aqui para poder ser mais santo. Olha, pega nessa cruz aqui para ser salvo. O macumbeiro anda com a cruz, o feiticeiro anda com a cruz, o satanista anda com a cruz. E em cima das catatumbas das pessoas que estão morrendo, está botando a cruz. O macumbeiro tem cruz. O macumbeiro vai para a encruzilhada, para a cruz, botar os despachos lá. Anda fazendo figuinha. Essa figuinha que é a cruz, não vai resolver teu problema não. Se agarra com Cristo. E eu não estou falando aquele Cristo que é carregado por mão de homem. Eu estou falando o Cristo vivo, o que morreu na cruz, o que carregou a minha e a tua maldição, aquele que se fez maldito por nós. Tu vai ter condição de carregar a tua cruz agora? A tua cruz, que é o sacrifício de Cristo, está pronto para carregar essa cruz? A cruz que para não se corromper, para não cair nas tentações do diabo, quando faltar as coisas, não roubar, não tomar do outro. Carregar uma cruzinha no pescoço, qualquer um carrega, qualquer malandro carrega. Eu chego na penitenciária para pregar, tá mesmo de jeito com a cruz pendurada no pescoço. Eu chego nos macumbeiros, tá pendurado uma cruz no pescoço. Vamos jogar um futebolzinho agora, uma capoeira, para ver se o vírus corre. Se agarre com Jesus. Medite na palavra. Pegue a sua cruz e ande, a sua cruz de sofrimento. Como Jesus. Quando Jesus passou a quarentena dele no deserto, ele também levou 40 chicotadas no fim da sua carreira. Ele levou 40 chicotadas. Ele veio 4.000 anos depois da criação. 4. Por que 4? Salmo 40. Você já ouviu falar no Salmo 40? Todo crente, todo católico, todo mundo conhece o Salmo 40. Eu não preciso estar folhando e lendo para você. Salmo 40, esperar no Senhor com paciência. E ele se inclinará e o virá. Mas o virá quem? O ímpio. O que manga dele, o que zomba dele. O que persegue a igreja dele. Ou aquele que se arrepende. Ou aquele que primeiro se inclinou com a sua cabeça ao chão pedindo perdão a Deus. Deus, para se inclinar, para ouvir a sua oração, primeiro você tem que se inclinar primeiro o seu coração. Não adianta você as mulheres cortar o cabelo, rapar a cabeça, não adianta. Não adianta profanar os seus corpos. Porque o cabelo da mulher, grande, serve de véu, é honra. E é respeito perante os anjos. O cabelo curto ficou para o homem. O cabelo grande ficou para a mulher. Coríntios, está aqui. 11. Coríntios 11. A própria natureza mostra. Mas você acha que Jesus é um cabeludinho? É a sua opinião. A Bíblia é outra. Isaías 53, não tem beleza nem formosura. Nada. Não está falando do flagelo só, não. Está falando do nascimento dele até a sua morte. Veio como uma planta. Uma planta, como uma raiz plantada em terra seca. Uma raiz plantada em terra seca, ela não brota com tanto vigor. Vai olhar as plantas que nascem no sertão. Tão fácil entender. O cara se tem de Bíblia. Olha a natureza. A Bíblia diz que o homem conheceu Deus e viu Deus pelas coisas que estão criadas, céu e terra, ficou indesculpável. Mas os homens não glorificaram a ele como ele merecia, fizeram imagem de quadrúpede, de réptil e adoraram. Quem quer ouvir isso? Mas garanto que se você ouvir e se arrepender e se obedecer, a morte não pode lhe pegar, porque Jesus é vida. E mesmo que você morra, viverá, porque ele é o Deus da ressurreição. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque aquele que está em Cristo não morre. Aquele que está em Cristo, quando ele perece o seu corpo, ele está recebendo um passaporte para a eternidade, para a glória de Deus.
Tem a parábola de Lázaro e do rico. Como é o nome do rico? Me diz o nome do rico. É só rico. Não tinha nome. Mas o pobre Lázaro morreu. A Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Seol. Inferno. Sepultura, como você queira dizer. Para um, o inferno é a sepultura. Para aqueles que se diz testemunha de Deus. Mas a única testemunha que eu conheço de Deus Jeová é Jesus. Andou com ele, viveu com ele. Ele diz, eu falo aquilo que eu ouvi do meu pai. E faço aquilo que eu aprendi com meu pai. Você gosta da verdade? A verdade dói, a verdade é essa. A verdade não dá copo d'água, a verdade não dá elogio. Quando Jesus morreu, foi poucos que foi para o enterro dele. Mas Herodes foi muitos. Porque agradava o povo. E eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para você se salvar. Para você salvar sua família. Para esse vírus não lhe pegar. Não lhe matar. Faça tudo que as autoridades dizem, a autoridade é boa. Faça boas obras e receberá elogio dela. Faça as más obras e receberá açoite. E se resistir, a espada, R15. Romanos 13. Seja sujeito às autoridades, seja sujeito o que o governo municipal está dizendo, seja sujeito o que o governo estadual está dizendo, sem citar nomes aqui, porque é a glória de Deus. Seja sujeito ao que o presidente, aleluia, se ele estiver dentro da realidade, está dizendo. Ele não está dizendo que tem que fazer a quarentena, faça a quarentena. Faça a quarentena. A quarentena é justa. Jesus viveu a quarentena. O governo está pedindo 10 dias. E se ele pedir mais 20, mais 30 e terminar os 40? Ou 50? Jesus não se desviou-se não na quarentena dele, não. Jesus, pastor, não se desviou-se não da quarentena. Distribua esse vídeo para os pastores assistirem para ver se muitos deles aprendem. Aqueles que estão aí. Manda esse vídeo para pastores que eu não quero dizer nome, para eles aprenderem. Para ver se eles se arrependem. Quarentena. Jesus passou pela quarentena. Jesus não precisou ir para Jesus, homem, natureza humana, que sentia dores, que sentia fome, que sentia sede. Ele cumpriu a quarentena. 40 dias e 40 noites. E eu não estou nem dizendo que você vai passar 40 dias e 40 noites. O governo do estado está pedindo, e o governo municipal está pedindo 10. Que seja 10. E até um número que muitos não sabem o que é que significa 10. Não significa que é 5. Eu não vou falar sobre isso. Que seja 10. 5, 10, 15. Simboliza a carne. Está aqui a quarentena de Jesus. E Jesus lhe respondeu e disse, está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Leia a Bíblia, alimente seu espírito e sua alma. Você não precisa estar indo para canto A, canto B, você crente. Nem que está com medo do vírus, ou com medo de pegar, ou com medo de morrer, não. É porque a lei é boa. A lei é justa. O que os governos estão pedindo é bom. E está funcionando para muitos. Obediência é melhor obedecer do que sacrificar. Qualquer crente, até desviado, sabe disso. Se as autoridades estivessem dizendo, renegue seu Deus, a gente não podia. Ia ser preso, ia ser morto, não renegar. Mas não está pedindo isso, as autoridades estão pedindo isso. Está pedindo para você fazer uma quarentena que não é nem quarentena, é dezena. Quarentena é 40. Jesus veio 4.000 anos depois da criação. Ele viveu quarentena a vida dele toda. Ele veio 4.000 anos depois da criação. Ele levou 40 chicotadas nas costas, sofreu 40 chicotadas. Ele foi tentado nos 40 dias. Ele foi morto numa cruz de 4 extremidades.
Quarentena significa sacrifício. Deus fez o tempo no quarto dia. No quarto dia Deus fez o sol, a lua e as estrelas, para que haja tudo quatro: dia, semana, mês e ano, inverno, verão, primavera, outono, norte, sul, leste, oeste, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante, sei lá. Tudo é quatro. Porque Deus fez o tempo no quarto dia, o sacrifício no quarto dia. Nós precisamos passar esse sacrifício de aleluia. Se precisar passar 40 dias, passamos. Se precisar passar, a gente passa. Porque Jesus está dentro de nós. Jesus manda a gente congregar, manda. Jesus manda a gente dizimar, ofertar, manda. Jesus manda a gente ir para o templo orar, manda. Jesus manda a gente celebrar, participar da Santa Ceia na igreja, manda. Eu celebrei a Santa Ceia antes disso. Todo mundo ceou no Senhor, mas continue ceando na palavra. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Continue ceando. Viva a sua quarentena. Obedeça. Se as autoridades tivessem errado, eu dizia, está errada, seja quem for. Mas a autoridade está certa. O Ministério da Saúde está certo. Os países lá estão certos de quarentena. E não é nem uma quarentena. É uma dezena de dias. E o diabo levou a um alto monte e li num momento de tempo. E o diabo levou Jesus. Depois que ele testou ele, pela fome que ele estava passando, levou ele a um alto monte. E no momento de tempo, tempo 4. No momento de tempo, aleluia, ele mostrou todos os reinos do mundo. Peraí, Jesus estava em Jerusalém. Jerusalém, 9 letras. Ele estava em Jerusalém. E como foi que ele viu todos os reinos do mundo? Satanás, ele mostrou o mundo desenvolvido, o mundo de hoje. Ele disse, você vai ser um rei na terra, você vai ser um papa, eu vou lhe dar tudo, o povo vai lhe adorar, o povo vai dar tudo a você, vai beijar sua mão, o povo vai lhe dar muita glória. E Satanás tentou Jesus dizendo, eu vou te dar toda a glória do mundo. Toda a glória do mundo. Você vai ser um papa na terra, Jesus. Se você me adorar, eu lhe dou tudo. Mudou toda a glória do mundo. Todos os reis da terra vai se prostrar, vai beijar tua mão, vai te dar tudo que tu pedir. Isso era a verdade. Mas era pequena a verdade. Por que era a verdade? Se o diabo mente. Diz aqui, e disse-lhe o diabo, versículo 6, perdão, e Jesus lhe, versículo 5 da carne, e o diabo levando a um alto monte, do alto ele mostrou, num momento de tempo, num momento de cronologia de tempo, todos os reinos do mundo. Naquele tempo o Brasil não existia, os Estados Unidos não existia, o Canadá não existia, a América do Norte, a América do Sul não existia. Muitos países da Europa. Muitos países como não existia. Como hoje existe. Ele mostrou toda essa glória de hoje como está. Do futuro todo. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E a Bíblia diz que esse mundo rege o maligno. O ouro e a prata foi entregue a ele. Você que é materialista, você que é de igreja materialista, que diz que só adora o Deus do ouro e da prata,
Mas a Bíblia diz que a gente não deve ajuntar tesouro nessa terra, mas no céu. Deus não está dizendo que você não pode ser rico. A parábola do rico e de Lázaro, o rico não foi para o inferno porque era rico, e Lázaro não foi para o céu porque era pobre, não. Foi porque ele tinha uma prioridade, era o céu. A prioridade dele era o céu. Qual é a sua prioridade hoje? É o céu. Qual é a sua prioridade hoje para a sua família? É o céu. Quando eu aceitei Jesus dentro de uma casa, no loteamento do Rio Palmeira, não foi a igreja que pregou para mim, não. Não foi a igreja, muitas igrejas mentem, dizendo, ele foi da nossa igreja, ele preguei. Não, foi dentro de uma casa, o inimigo da minha alma se apresentou na minha frente, já fiz de tudo para te matar, eu separado da minha família, longe de tudo. E ali eu aceitei Jesus. Porque eu vi o amor de Deus, o inimigo querendo me matar. E eu passei de morrer bilhões de vezes, sobrada de carro, raio nas costas, a 400 metros no Nilmar, no Morro do Cuscuz, sobrada de carro no Brasil todo. Botei pistola na cabeça para me matar, quando não tinha Deus. Não foi você que me evangelizou, pastor. Não foi você, crente, que me evangelizou. O crente que disser que me evangelizou é mentiroso. Foi o próprio Jesus que veio até mim e permitiu que eu visse o inimigo da minha alma. É por isso que minha fé é assim. Eu creio que só morro no dia que Deus permitir. Porque eu passei de morrer. Eu tentei com a minha vida morrer. Subi em torre de 75 metros para me jogar de cima. E o inimigo chegou na minha frente e disse, já fiz de tudo para te matar e não consigo. Então, tem um dia para a gente morrer. Porém, alguns antecipam no pecado. Se arrependa. O rico não foi para o inferno porque era rico. Porque a prioridade dele era a riqueza. E muitos estão morrendo, muito rico. A maioria que está morrendo é rico. De país rico. A riqueza deles não está resolvendo. Mas mesmo que a gente morra, temos a esperança em Cristo. E na Bíblia eu não vi nenhuma epidemia, nenhuma peste dizimar o povo de Deus. O povo justo de Deus dizimava o povo dele quando estava no pecado, dizimava o povo dele quando estava. Mas por causa disso, não vamos fazer prova de Deus. Não vamos atrás do vírus, pegar o vírus. Não. Vamos cumprir a quarentena. A quarentena que até Jesus cumpriu, que Jesus viveu, a sua vida foi separado. Ele só ia para pregar, ele só ia para falar do Pai. E aqui ele estava totalmente separado, sozinho no deserto. Só tinha os anjos. E disse o diabo que daria tudo a ele, entregaria na mão dele, se ele adorasse. Mas Jesus fala uma grande verdade aqui, uma maior verdade. Portanto, se tu me adorar, o diabo diz, tudo será teu. E Jesus diz uma grande verdade aqui. Respondeu e disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito nas Escrituras. Está escrito nas Escrituras. Adorará o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Você é de igreja de prosperidade. A tua prosperidade não pode te salvar. O teu corredor do sal não pode te salvar. As tuas bugigangas não podem te salvar. Os teus dízimos não podem te salvar. As tuas ofertas não podem te salvar. Isso aí é dever, obrigação. Mas o que pode te salvar, seja o pecador, seja o justo, é andar em justiça. É se arrepender, andar. O pecador se arrependa. Porque o pecador na congregação do justo não sobreviverá. Quando ele se ajoelha, ele tem que se levantar como uma outra criatura. Ele tem que se levantar como um justo. E se ele não se levantar como um justo, ele não é mais pecador, ele é ímpio. Porque agora conhece a verdade e peca de propósito. Está aqui Ezequiel falando das pragas, que eu já venho pregando há muito tempo. Está aqui Zacarias pregando, falando das pragas que viria. Está aqui Apocalipse falando das pragas, João falando das pragas que viria, que dizimaria a 4ª parte da terra. Não sei se é agora. E se for, você não pode lutar, porque é decreto de Deus. O que você pode é se arrepender para se salvar,
para se livrar. Porque o justo viverá da fé e nunca medirá o pão. O justo tem uma esperança de morar no céu. Talvez você quer uma palavra positiva, mas mais positiva do que essa não existe. Porque Deus não é bateria, polo de bateria positivo e negativo. Você não depende de positivo e negativo, você depende da realidade. Arrepender-se e nascer de novo. Você não depende de uma filosofia fraca, arcaica e barata. Você depende da verdade. A verdade, se arrependeis. Ele diz, nações, se arrependeis. Vê o que vocês praticaram. Vê o que praticou. Vê o que vocês se alegraram. Vendo aquelas blasfêmias contra Jesus. As blasfêmias vendo contra a Nossa Senhora. As blasfêmias vendo contra o Nosso Senhor. Vendo contra aos santos. Vendo contra a igreja dele. Se arrependei. Volta para casa. Volta para Cristo. E Ele vai dar a vitória. Ele vai dar o livramento. Se toda a humanidade se arrependesse agora, esse vírus era dizimado. Mas Deus está dando um exemplo da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da fraqueza do poder do dinheiro, da fraqueza do poder da medicina, da fraqueza de tudo. Isso não é epidemia. Epidemia é localizada, que nem a peste negra, que nem o ebola, que nem tantas pragas que houve, que dizimou tanta gente. Agora a pandemia é mundial. Isso é bíblico, nunca houve. Isso é bíblico, é mundial. Então, se arrependa. Eu estou lhe dizendo como um amigo, para você que é crente, como um pastor, para você que ainda não conhece essa verdade, nada acontece sem a permissiva de Deus. Deus está irado. Deus está irado com o Brasil, está irado com o mundo. Porque começou na China. A China, quando entrou o comunismo, acabou com todas as igrejas evangélicas. A China, é proibido isso. A China começou lá no mercado, onde o povo come rato, come cobra, come todo bicho, porque sofreu tanto no regime, sem Deus. E Deus quer que ele se arrependa. Porque está dizimando tantos na Itália. Cadê a reza? Estão dizendo, o Papa está dizendo que não estão rezando direito, estão pulando as bolinhas. Não estão pulando as bolinhas do terço. Eu aconselho a você não rezar, mas a orar, a clamar o Pai em nome de Jesus. Não clama aos mortos, clama a quem está vivo. Você clama aos mortos, vai trazer o mundo dos mortos para você. Clama a quem está vivo. Jesus disse, os discípulos disseram, me ensina a orar. E ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não clamou aos mortos, clamou a quem está vivo. É esse o meu conselho, como servo de Deus, como pastor. Que Jesus alcance a todos. Que Jesus abençoe com salvação eterna a todos. Tanto pequenos e grandes. E que Jesus consiga trazer de volta. Muitas pessoas estão voltando para a igreja. Volte para Cristo. Jesus abençoe a todos com salvação.